Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Leia a Bíblia. Nós estamos aqui lendo Lucas e nós estamos em Lucas 20. Isso mesmo, nós estamos caminhando para o final, falta pouco, mas eu espero que você tenha conseguido chegar até aqui, tá? Se você chegou, eu quero aproveitar e pedir para você deixar dicas aqui nos comentários, ou se você consegue mandar diretamente para mim, manda para mim, mande dicas para que eu possa melhorar aqui nessa questão de leitura da Bíblia. Se vocês gostam de mais interpretações, que eu faça mais comentários, que eu leia com mais calma e a gente vai tentando entender parte por parte, isso vai me ajudar demais, porque eu quero ajudar você a ler a Bíblia. Eu quero muito te ajudar. Então, se você me ajudar a te ajudar, vai ser maravilhoso, tá bom? Mas vamos lá, vamos para Lucas 20. Começa com o título de autoridade de Jesus é questionado. Então vamos lá. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo, então Jesus estava no templo, ensinando o povo e pregando as boas novas. Chegaram-se a eles os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e líderes religiosos. Então a nata ali se reuniu, né? E chegaram-se a ele. E lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? É muito engraçado porque João Batista, né, que nós vimos lá, Lucas 3, né, tem o batismo e tudo mais de João Batista em Jesus, né? E aí ele vai perguntar: o batismo de João é do céu ou é dos homens? Então assim, antes de eu responder uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creem nele? Não creram nele, perdão. Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Assim responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então Jesus cria um questionamento, traz para ele uma questão ali por trás, e aí eles não conseguem responder por medo, né, enfim, do que poderia vir com a resposta deles. E aí Jesus diz: eu também não vou responder. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por um longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregasse a parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o verdadeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra principal. Todo que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinham medo do povo. Então os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes entenderam que aquela parábola era isso, né? O cara manda, ele só tá vindo buscar o que é dele, mas eles vão lá e espanca. Vai lá, espanca, leva o filho. O que eles fazem com o filho? Mata. O que eles vão fazer com Jesus Cristo? Matar ele. Eles entenderam de alguma forma que Jesus estava falando algo sobre eles, né? A pedra angular, a pedra principal. Vocês rejeitaram, né? Então eles acabam mandando prendê-lo ali, enfim, procurando, né, de alguma forma. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que pudessem entregar ao poder e autoridade do governo. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que
falas e ensinas o que é correto e que não mostras, parcialidade, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É muito legal que eles estão ali para espiar, mas eles falam, né, palavras e tudo mais para Jesus que são coerentes. E aí eles perguntam: é certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostra-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. E ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. E admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. Se você trocar ideia com Jesus, você sempre vai ficar admirado. Alguns saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram-lhes, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela e morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que foram considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão, nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou, no relato da sarça, que ao Senhor ele chama Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, pois para eles todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. Ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Eu confesso que aqui, acho que nem eu entendi muito bem a resposta de Jesus, mas a questão é a gente entender que ele vai falar aqui, né, que na era que está por vir, não se casa nem se dá em casamento, e aí ele vai trazer algumas coisas, que Deus é o Deus dos vivos, né, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e não Deus de mortos, tá? Então Jesus lhe perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Então Jesus perguntou, tá? Como dizem que Cristo é o filho de Davi? Então ele mesmo traz uma questão polêmica aqui. Porque aí ele diz, o próprio Davi diz no livro de Salmos, né? O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes da sinagoga e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Deus traz a pergunta aqui, né, sobre ele ser filho de Davi, mas Davi chamá-lo de Senhor, né? E a resposta é que o Senhor Jesus é filho de Davi como homem, mas também é Senhor de todas as coisas, né? Apesar de não trazer a resposta aqui, né? Ele deixa apenas a pergunta indagada. Isso é muito interessante, mas ele vai trazer o cuidado que a gente tem que ter com os mestres da lei, né? E a gente vê isso em alguns lugares, né? As pessoas que andam com roupas especiais, andam com algumas coisas, querem lugar de honra, querem tudo, mas eles devoram a casa das viúvas, né? Às vezes pegam os bens, às vezes pegam tudo que elas têm, né? Mas eles fazem longas orações, né? Para disfarçar aquilo que eles estão fazendo. Então, o Senhor sempre alerta sobre as questões do meio religioso, que sempre tem pessoas más, né? Deus sempre está falando isso. Então, se você algum dia for magoado ou acontecer alguma coisa que algum ser, vamos dizer assim, religioso, de alguma religião fizer com você, não se assuste, porque a palavra de Deus já disse que isso ia acontecer, tá? E não tome isso como algo absoluto de Deus, porque não foi Deus que fez. Os homens, eles fazem isso, né?
E eles vão ser punidos com maior rigor. Então também não se preocupe que a justiça de Deus reinará, tá bom? Eu espero que o Espírito Santo fale com você. Esse texto tem várias coisas, tá? Pare, leia com calma, medite na palavra de Deus, tire tempo para ler a palavra de Deus, para que o Senhor traga meditação e profundidade ao seu coração, né? Para que você possa ser aí transformado. Perdão. Pai, por essa verdade. Deus te abençoe e eu vejo você em Lucas 21. Tá acabando. O final da história você já sabe, mas vai ser muito legal e muito divertido. A gente vê a graça de Deus manifesta e relatada o seu amor por nós.